Fiquem tranquilos, hein? Porque Elon Musk, ou melhor, Elon Musk, né? O jeito mais correto aí de pronunciar, anuncia um plano de paz para a Rússia e para a Ucrânia. Será que foi bem aceito pelo mercado? E pelos ucranianos e pelos russos? O que significa essa proposta de paz? Começamos a ter algumas narrativas um pouco diferenciadas acerca do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2, tá? Acerca do que a Rússia está falando e o que a mídia ocidental está falando, mas aparentemente o gasoduto ele pode voltar a funcionar e fornecer gás para os europeus. E também, talvez pela primeira vez, de maneira tão forte, a gente tem críticas bem significativas contra o Putin de lideranças locais que até então o apoiavam. Estou falando para vocês da liderança da Chechênia, tá? O chamado Kadyrov, e também de algumas respostas que alguns oligarcas e que o ministro da comunicação, né, o Peskov, teve que dar para a sociedade e para o Kadyrov acerca das recentes derrotas que a Rússia vem tendo. Cara, hoje foi mais um dia, principalmente na região de Lima, né, ontem, e também hoje na regiãozinha de Kherson. Para vocês terem uma noção, o Putin não está nem estabelecendo exatamente quais são os limites oficiais. Será uma derrota da Rússia? O que está acontecendo e quais são as exigências do Kadyrov, que é o líder da Chechênia, para esse momento? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, só antes de começar, né? Não é mais ao mesmo começo. Infelizmente, pessoal, não deu, né? Eu tive um número muito expressivo de votos, considero eu, né? Mais de 20 mil votos aí para deputado estadual, só que não foi o suficiente. Creio eu, pessoal, que eu fiz uma campanha muito limpa, muito honesta, né? Não usei fundo eleitoral porque acho antiético, já compartilhei aqui com vocês. E fiz ali de maneira orgânica, no convencimento, no WhatsApp, conversando e tal. Óbvio que é triste, né? Eu queria ter sido eleito. Mas para uma primeira candidatura, e sem uma base partidária, sem uma base ainda, a gente vai aprendendo, né, a fazer política, e acho que foi uma experiência bem legal. Muito obrigado por você que me deu apoio, tá? Fico super feliz. E para quem detestava, né, essa parte inicial do vídeo eu vou parar, porque eu não preciso mais divulgar minha candidatura, tá? Mas segue, ó, me segue no Instagram, tá bom? Lá vou ficar sempre postando conteúdos ali, vídeos curtinhos, resuminhos, tal, dos principais acontecimentos. Posso contar com você, pessoal? @prof. Ricardo Marcílio. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu disse para vocês, né, galera, a gente teve alguns movimentos bem importantes aí no dia de hoje. Primeiro, o Elon Musk, ou o Elon Musk, eu sei porque já teve, inclusive, um cara que me corrigiu, né? O Elon, não é Elon Musk, é Elon Musk. Então, o Elon Musk, ele fez hoje no Twitter uma enquete, falando que ele tinha a resposta para o grave conflito entre Rússia e Ucrânia. Basicamente, a resposta dele estava na seguinte questão. Todos os referendos que foram feitos recentemente pelos russos, eles vão ser anulados e novas consultas populares vão ser feitas com reconhecimento da ONU. Aí, se os territórios quiserem pertencer à Rússia, fica a Rússia, se não quiserem, não fica. Falou da questão da Crimeia, que a Crimeia, de fato, é da Rússia, não é da Ucrânia, e que, na verdade, isso aconteceu por conta do erro do Khrushchev, né, do Nikita Khrushchev. Enfim, né, porque foi dada na época da União Soviética, lá, enfim, então ele considera que é um erro. E falou também que a Ucrânia deveria se manter em uma posição de neutralidade, ou seja, não entrar para a OTAN. Se os dois lados concordassem com isso, a gente teria a paz estabelecida. Cara, é óbvio que, primeiro, né, houve uma grande comoção e grandes críticas por parte do Elon Musk. Na verdade, contra o Elon Musk, né? O Elon Musk. Por quê, professor? Ele gosta de dar alguns pitacos, algumas comentadas na geopolítica internacional, inclusive fazendo alguns tipos de provocações. A gente sabe, né? Faz isso com criptomoeda tal. Por exemplo, quando teve a questão do Evo Morales saindo do poder na Bolívia, a Bolívia é um país que tem muito lítio. E aí acusaram que os Estados Unidos estavam causando um golpe ali contra o Evo Morales tal, para a entrada da Janine Áñez. E falou que o Elon Musk tinha participação nisso. Aí o Elon Musk foi lá e publicou no Twitter, realmente eu tenho participação. Ninguém sabe se era brincadeira. Eu acho que era brincadeira, tá? Mas não sei também se era brincadeira, se era sério, enfim. Mas o Elon Musk, ele gosta de dar uma causada na geopolítica internacional. E dessa vez também, né? Os usuários, você está falando besteira, você não sabe o que está falando, enfim e tal. E algumas figuras importantes, como por exemplo, o embaixador da Ucrânia na Alemanha, ele falou que isso que ele tinha compartilhado era uma grande besteira e que, inclusive, ele ia recomendar para os ucranianos que não utilizassem mais nada da marca Tesla. Isso fez, na verdade, não o comentário, né, do embaixador, mas esse envolvimento do Elon Musk em questões geopolíticas internacionais sérias
fez com que as ações da Tesla caíssem em 9%. Será que foi proposital do Elon Musk? Muita gente considera ele como um gênio dos negócios, né? Será que foi proposital? Dá uma compradinha mais nas ações e tal? O que você pensa? E será que a proposta... Você concorda com a proposta do Elon Musk? É assim que tem que ser feito mesmo? Ou não é dessa maneira que atingiremos a paz na região? Eu, particularmente, pessoal, acho que a Ucrânia nunca vai aceitar perder os territórios. Nem Kherson, nem Zaporizhia, nem Lugansk, nem Donetsk, tá? Enquanto isso, a gente teve também algumas notícias relacionadas ao Nord Stream, tanto 1 quanto 2. Lembrando que recentemente eles foram alvos de vazamentos ali próximo da Dinamarca, e não se sabe ainda, embora as suspeitas sejam muito favoráveis a essa hipótese, que houve algum tipo de sabotagem. Identificando que houve sabotagem, é preciso saber quem fez a sabotagem, porque a Ucrânia acusa a Rússia, alegando que isso é como se fosse uma espécie de pressionada na Europa, ou seja, ó, agora vocês não vão ter gás mesmo, e aí o que vocês vão fazer? Tenta fazer a parceria com a Rússia, enquanto a Rússia alega, inclusive mostrando vídeos do Joe Biden no comecinho do ano, que falava, né, que ele ia interferir no Nord Stream se tivesse algum tipo de invasão da Rússia, acusa os Estados Unidos e o mundo ocidental por esses vazamentos aí. Bom, enfim, fato é que se a gente pegar a mídia ocidental, ela está falando que hoje a gente teve a reestruturação do Nord Stream 2, pelo menos uma parte dele, e que hoje a Rússia poderia fornecer gás pelo Nord Stream 2. E isso meio que dá assim, vazão, né, dá razão para a hipótese que foi a Rússia, porque o Nord Stream 2 ele não foi referendado pela Alemanha. Desde que teve a intervenção da Rússia na Ucrânia, a Alemanha, o Olaf Scholz, né, falou que não ia aceitar o funcionamento do Nord Stream 2, e por conta disso não ia ter o funcionamento. No final das contas, mas se a gente pega a mídia russa fala que na verdade não, que o Nord Stream ele está funcionando. Tanto o Nord Stream 1 quanto o Nord Stream 2, eles estão agora em pleno funcionamento e podem voltar a comercializar para a Europa. Na verdade, ainda falta um pedacinho do Nord Stream 2, mas que também pode voltar a comercializar. Mas aparentemente, né, independente da narrativa aí, os europeus, se quiserem, nesse momento, eles podem ter acesso ao gás russo. A Rússia acusa os Estados Unidos, alegando que isso faria com que, de uma vez por todas, a Europa não dependesse mais do gás natural que vem da Rússia. E, claro, a Europa precisa de gás para esse momento. Poderia importar da onde? O GNL dos Estados Unidos, o gás natural liquefeito dos americanos, tá bom? Quem será que fez esse boicote aí? O que você pensa? E para finalizar, pessoal, a gente teve também, diria para vocês, que foi talvez a primeira vez, de maneira mais enfática, uma grande crítica de um líder de um território que já foi muito rival da Rússia, né, que é o território da Chechênia, e que desde os anos 2000, também com a ascensão do governo Putin, acordos com as lideranças locais, a gente teve uma aproximação, tá? Eu estou falando para vocês do Kadyrov. O Kadyrov hoje, ele é um aliado da Rússia, e inclusive tropas da Chechênia foram mandadas para combater também no território ucraniano. Ele falou, meio que assim, desmoralizando o alto escalão do exército russo, falando das derrotas que aconteceram recentemente em Liman, tá, que é um território mais ali próximo da região leste da Ucrânia, e também hoje as derrotas em Kherson. Hoje as tropas elas avançaram aparentemente de maneira bem significativa, a Ucrânia não confirma, mas é o que vem sendo veiculado pela mídia ocidental, quase chegando ali na região próxima do rio Dnipro, tá? Hoje a gente pode falar que a Rússia ela não controla integralmente nenhum dos 4 territórios onde ocorreram os referendos. Nem Zaporizhia, nem Kherson, nem Lugansk e nem Donetsk. E até por isso, o alto oficialato está falando que o Putin está se recusando a adotar medidas de delimitação de fronteiras. Não está delimitando as fronteiras ainda, pelo menos até o momento, porque se delimitar a fronteira, aqui é nosso, dali para lá não é. Se tiver um ataque, tem que responder utilizando armas. Aliás, foi isso que o Kadyrov pediu nesse momento. Falou que a Rússia está ficando desmoralizada e pediu para que o alto exército russo e que o Putin utilize pelo menos uma armazinha nuclear tática. Por essas críticas, o Peskov respondeu e disse que, na verdade, isso já está dentro da doutrina da Rússia, vou explicar já o que é para vocês essa doutrina da Rússia, e que os líderes eles têm que evitar falar com grandes emoções, assim como, por exemplo, o Kadyrov fez, o líder da Chechênia, tá? Mas falou que é normal receber críticas, tá? Embora isso não aconteça muito, convenhamos, né? Dentro do Estado russo. Professor, o que significa estar dentro da doutrina russa? Significa que dentro da Rússia, eles partem da premissa que o uso de armas nucleares ele só pode acontecer em contexto de defesa.
se tiver ameaça à integridade territorial russa. E nesse caso, existe, né? Porque a gente está falando de 4 territórios que, segundo a Rússia, foram anexados e significa algum tipo de defesa frente ao território russo. Mas assim, o que está passando, pelo menos é que a gente está vendo pela mídia ocidental, é que grandes lideranças, e começou pelo Kadyrov da Chechênia, já vem contestando o alto oficialato russo, dando a entender que essa ofensiva e a reanexação desses 4 territórios não vem sendo muito bem sucedida e que a Ucrânia está conseguindo reconquistar territórios importantes, principalmente Lima, né, que eu falei para vocês, cidadezinha estratégica do ponto de vista de logística, e também territórios em Kherson, próximo do rio Dnipro. Será que a Rússia está numa enrascada? Está perdendo o conflito? Cara, é o que vem passando, perdendo, eu diria que não, né? Mas é o que vem parecendo. E como sempre, né? Quando você deixa o inimigo, ainda mais tão cheio de moral, né? Precisa manter a sua moral como Putin, encurralado, sobram poucas alternativas. E eu diria para vocês que o uso de armas nucleares táticas é uma delas. Embora ele não tenha delimitado fronteiras, que nem eu falei para vocês, embora ainda os ataques que aconteceram, teoricamente é em território russo. Deveria ter algum tipo de contra-ataque, inclusive com arma nuclear tática. Por enquanto não fez nada. Mas sendo cada vez mais encurralado, penso eu, que o uso de armas nucleares está cada vez mais próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender o contexto aí? Pô, se vocês curtiram então, ó, já deixa seu like, não esquece, hein? @prof. Ricardo Marcilli, me segue lá no Instagram, super importante. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.